Sejam muito bem-vindos, está aberta mais uma sessão das novas crónicas da Idade Mídia. Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Federação Portuguesa de Futebol alvo de buscas no dia da tomada de posse de Fernando Gomes, como presidente do COP, do Comitê Olímpico Português. Nunca a tomada de posse de um presidente do COP tinha suscitado tanta atenção. Presente na cerimónia, o diretor nacional da Polícia Judiciária falou aos jornalistas, ao lado de Fernando Gomes, garantindo que o ex-presidente da Federação não tem nada a ver com o assunto. Nem ele, nem Tiago Craveiro, à época braço direito de Fernando Gomes. Um erro clamoroso de comunicação do diretor da Polícia Judiciária ou apenas um despropósito? Bem, no mínimo um despropósito. Não faz muito sentido que o diretor da Polícia Judiciária se substitua ao próprio Fernando Gomes, como aconteceu numa pergunta feita pelos jornalistas, respondendo pelo Fernando Gomes, dizendo que ele não tinha nada a ver com a investigação, coisa que, portanto, nunca aconteceu, pelo menos que eu me lembro de repente, não me lembro, portanto, tenha acontecido uma coisa dessas, tendo em conta que, enfim, a investigação está em curso, não sabemos o que é que o Sr. Diretor da Polícia Judiciária sabe, que o permita garantir, portanto, que o Fernando Gomes e o Tiago Craveiro não têm nada a ver com o assunto. Admito que não tenham, então, com certeza, mas que ele o venha dizer desta forma, cria um precedente, portanto, que sempre que houver alguma investigação ou alguma suspeita sobre alguma entidade pública ou uma personalidade pública, lá vai o diretor da Polícia Judiciária correr a dizer que não... Que se for o caso, não é? que não há nenhum tipo de suspeita sobre a pessoa em causa. Neste caso concreto, pode haver aqui uma pequena justificação, portanto que não é propriamente justificação, mas enfim, enquadra um bocadinho o que aconteceu, que foi um erro da SIC, penso que da SIC Notícias, não sei da SIC Jornalista, mas pelo menos da SIC foi, de dizer que a investigação em curso, portanto, que é um caso de corrupção, a sua suspeita de corrupção, envolvia o próprio Fernando Gomes e o Tiago Craveiro, o que foi manifestamente um erro, tendo em conta que isso não acontece. Agora, que foi um despropósito, o que aliás entronca em algum tipo de comportamento do diretor da Polícia Judiciária nos últimos tempos, tem feito um excelente trabalho como diretor da Polícia Judiciária, mas que nos últimos tempos tem tido algum protagonismo provavelmente excessivo. Eu acho que para além daquilo que o Luís Marques disse, e bem, isto também me levanta-me uma questão, que é a questão do futebol e do poder que as personalidades do futebol acabam por ter neste país. Eu acho isto dificilmente aconteceria em relação a qualquer outra pessoa, porque já nós tivemos N pessoas que foram acusadas e que depois se veio a concluir que afinal as coisas não eram assim, saíram N notícias nos jornais, nas televisões, etc. E depois as coisas não eram tão graves e muitas delas até inexistentes em relação a tanta gente. Porque é que aparece, por facto de ser Fernando Gomes, um homem que foi o líder da Federação Portuguesa de Futebol tantos anos e agora presidente do COP, porque ele, é evidente que será completamente injusto estar a fazer notícias de uma pessoa acusando-a de seja do que for, neste caso de corrupção, quando a pessoa não tem nada a ver com o assunto. Isso é óbvio. Mas porquê o diretor da Polícia Judiciária ter que ir a correr ao lado da pessoa desmentir ou ilibá-la? E a insistência com que o fez. E a insistência com que o fez. Quer dizer, respondendo a várias perguntas umas isto atrás das outras. Quase para abreviar, seria um grande enigma. Sim, exatamente. Seria um grande enigma. Eduardo Oliveira Silva. Que no mínimo caiu mal, até porque já que estava a esclarecer coisas, tinha lá também Luís Montenegro ao lado, podia ter esclarecido alguma coisa sobre outro processo, não é? Mas aí optou por não fazer. Sobre Montenegro não há nenhum processo. Não há nenhum processo. Não, numa investigação. Mas não há. Nem há, o problema é que não há. Está bem, pronto, está bem. Uma investigação preventiva. Está bem, ok. Já tiveste aí não tens razão, sabes porquê? Não quero ter razão, não, mas estou só a dizer. E não tens razão, sabes porquê? Porque já aconteceu. Porque o Procurador-Geral da República já veio dizer que não há nada sobre o Primeiro-Ministro. Mas fizeram a Procuradoria, o que é que fez? Não, o Procurador-Geral da República. Seguir prévia. Foi uma investigação prévia, mas já disse que não há nada que envolva o Primeiro-Ministro. O titular da ação penal é o Ministério Público, não é Judiciário, que atua sob ordens do... Por um lado. Mas não há nada que envolva a Polícia Judiciária neste caso. Em relação a este caso, o que eu acho também extraordinário é que, gravitando naquilo que o Luís Marinho estava a dizer,
que é haver aqueles interesses à volta do futebol. Há aí um cidadão que está lá metido, neste caso, que se chama António Gameiro e que foi deputado do Partido Socialista e que tem um historial de casos que é absolutamente notável. Ele tem uma condenação como advogado por ter uma ação resultante de clientes, tem outros casos. Aliás, o Mirante, aquele jornal de que falamos a semana passada, nunca se cansou de o investigar e, afinal, ele neste momento está em Angola e está metido nesta intermediação, vamos lá ver se com culpa ou não, mas é recorrente este cidadão. Não, e foi encontrado lá dinheiro. Isso já é um clássico. Não, foi encontrado dinheiro. Na Federação. Na Federação, sim, foi encontrado dinheiro. Uma gaveta. Uma gaveta com dinheiro. Há sempre uma gaveta Parece com que é uma livros, gaveta umas qualquer, caixas de vinho. parece que é um modo de fácil. Quer dizer, a maneira como atualmente esconde-se dinheiro, ou estão nos livros do Primeiro-Ministro, ou nas gavetas da Federação. Uma caixa de vinho. Uma caixa de vinhos. Bom, Paulo Raimundo, o secretário-geral do PCP, no telejornal, com o Rodrigo Santos, a conversa era enquadrada numa rubrica, chamemos-lhe assim, que a Direção de Informação da RTP desenhou sobre as legislativas, e Rodrigo Santos não fez mais nada do que perguntar sobre a Ucrânia a Paulo Raimundo. O Partido Comunista já reagiu, entendeu que é uma provocação. Há ali alguma disfunção, digo eu, não é? Naquele momento. Eu posso começar enfim, porque trabalhámos muitos anos com o José Rodrigues dos Santos e foi meu diretor, eu fui diretor dele, portanto temos aqui uma relação não de amizade, longe disso, mas apenas profissional. Em relação ao José Rodrigues dos Santos, as pessoas conhecem o estilo, não é? O estilo do José Rodrigues dos Santos é aquele. O formato de 10 minutos acho uma coisa absolutamente não serve para nada. Portanto, querer começar a fazer uma análise ou fazer pequenas entrevistas a líderes partidários de 10 minutos, enfim, não sei para que é que serve. Mas, enfim, a Direção de Informação da RTP lá saberá a razão. O que é que aconteceu, do meu ponto de vista, o que é que aconteceu aqui? José Rodrigues dos Santos, no seu estilo entre entrevistador e também debatente, portanto, porque ele assume sempre este lado. Tivemos aqui um ano passado, salvo erro, aquela guerra também, entre aspas, com a antiga Ministra da Saúde, Marta Temido, que também não correu bem. Não correu bem para a Marta Temido. Não correu bem para a Marta Temido, mas ela também não fez queixa, mas enfim. Não fez queixa. Mas quer dizer, queixou-se e não fez mas queixa a ninguém. a ERC encarregou-se de vir explicar. Sim, claro, sim. Mas a ERC também se meteu ao barulho. Quer dizer, o que é que aconteceu aqui? Aconteceu aqui uma coisa que é insistir durante 10 minutos numa situação em que já se sabia à partida que o líder do PCP não iria responder nunca, porque não sabe o que é que há de responder. Aqui para nós, que ninguém nos ouve, não é? Agora, Zé Rodrigues Santos esteve bem? Não esteve. Não esteve bem. Agora, fazer uma queixa contra o jornalista, ele tem o estilo dele. Ele achou, naquela entrevista, que o importante era tirar, ou tentar tirar, do líder do PCP uma resposta sobre se ele concordava ou não, se achava bem ou não o envio de armas para a Ucrânia. Mas há critérios de razoabilidade. Há critérios de razoabilidade. Claro que sim. Que é, eu não te convido para tu falar sobre as eleições para depois... Cedeu tudo o que é razoável. Agora, não concordo, e penso que mais uma vez vai dar em nada, que agora se faça queixa à ERC, se faça queixa a tudo quanto é organismos, não sei se até ao Tribunal Constitucional. Não, para já um forte movimento nas redes sociais sobre isto. Não é? Sim, são já habitual. Sim, a provedora do telespectador diz que tem 1000 queixas. Nós sabemos como é que estas coisas correm. Basta ver também as queixas do Jacarandá, não é? Portanto, o pessoal gosta disto, de se mobilizar e assinar coisas. Mas neste caso há aqui algumas razões objetivas para essa indignação, não é? Sim, independentemente, enfim, não posso ser suspeito de ter alguma simpatia pelo Paulo Raimundo. Não tenho. És de nós quatro, de resto és o único que não pode ser suspeito. Não posso ser suspeito. Isso é um facto objetivo. Agora, neste caso concreto, o José Rodrigues Santos não tem desculpa, não é?
porque a RTP apresenta esta entrevista como com o seguinte slogan: Portugal vai a votos, hoje entrevista com Paulo Raimundo. Esteve sempre tanto na antena para a ideia eleições de 2025. Isto era uma entrevista sobre as eleições. E, na realidade, eu chamo a atenção, aliás, para um excelente artigo da Bárbara Reis no Público, de hoje quarta-feira, que faz Quinta. Hoje quinta. Não, sim, então ontem. Foi ontem, quarta-feira, que sobre este tema fez as contas e numa entrevista de 10 minutos, o José Rodrigues Santos faz 12 vezes a mesma pergunta. 12 vezes a mesma pergunta. Sim. Ora, e a pergunta é contra o envio de armas para a Ucrânia? Coisa que, obviamente, o Paulo Raimundo se embaralhou, como sempre ele embaralha nestas coisas, não? Porque eles não sabem o que é quando responder a isto, a gente já sabe disso. Mas ele continua a fazer a mesma pergunta. Isto é absolutamente inaceitável e não é bom jornalismo. Mas a surpresa dele no final... E não é bom jornalismo e, portanto, aí ele não tem defesa. Neste caso concreto, o José Luís não tem defesa. Agora, a questão da questão, estou de acordo que provavelmente isto não vai dar em nada, portanto, e não dará em nada. Calhar a direção de informação é que devia fazer alguma coisa, não é? Porque na realidade o que acontece é que o José Rodrigues Santos faz o que quer lá dentro. A direção, final, ninguém chama a atenção. Já sabemos, infelizmente, há muitos Tu sabes anos. disso e eu também sei disso, não é? Mas isso é uma questão interna, que é a direção de informação obviamente tem legitimidade até para o tirar de fazer entrevista se entender que ele não está em condições para as fazer. É um bocadinho estranho que a direção não tenha dito nada até agora. Nem vai dizer, nem o defendeu, nem o criticou. Ao menos podia ter-o defendido. Já agora, se quer defender, que defenda o José Rodrigues Santos. Conhecendo nós aquela direção, mas também não diz nada, não é? Luís, conhecendo nós aquela direção, nomeadamente o diretor, sabemos que não vai acontecer nada. Isso é ponto final. Agora, eu acho que isto é uma questão interna, que se fosse eu, se fosses tu, se fosse um de nós aqui, que fosse diretor daquela casa, obviamente teria que conversar com ele, falar com ele sobre... Agora, o entrevistador, quando está a fazer uma entrevista, ele é o responsável, ele é o único responsável pela entrevista que está a fazer. Se corre bem, se corre mal, sim, ele é o responsável. Não tem boa crítica, não é? Portanto, agora, também não podem vir para cima da RTP, como o PCP está a fazer, a RTP isto, a RTP aquilo. É evidente que ele representa a RTP, porque está a fazer porque é funcionário da RTP, porque é jornalista da RTP. Agora, isto para mim resolvia-se com uma situação interna. A direção de informação avalia ou não avalia se o jornalista tem condições ou não tem condições para fazer aquele tipo de entrevistas. Se tem, mantém. Se não tem, sai. Eduardo, é só isso Eduardo que tem que Oliveira Silva. Não vai acontecer. Não, claro que não vai. Não acredito que aconteça. A surpresa do Paulo Raimundo é que foi mais chocante ainda. Quando ele, no final, disse já está. Quando ele disse muito obrigado por ter vindo, disse já está. Isto é, eu não vim cá para falar sobre isto. Aquilo foi um embuste. Quer dizer, então o homem vai para lá para falar. É claro que a pergunta é legítima, mas agora estar ali a chatear a mona durante 10 minutos com aquilo que já se sabe que o PC pensa... Não, é uma coisa de malucos, não é? Portanto, o José Rodrigues Santos, se calhar não tomou as pastilhas, não sei o que é que lhe aconteceu, mas aquilo não é normal. Até porque nos outros dias já entrevistou a senhora do PAN e fez perguntas razoáveis e adaptadas à circunstância. O que eu não gostei foi também de ver depois uma série de aproveitamentos a dizer que aquilo que o Rodrigues Santos estava a fazer correspondia a uma estratégia da extrema-direita e mais não sei o quê. Isso então eu recebi uma série de coisas de WhatsApp a dizer que e já havia, quer dizer, só faltava dizer que aquilo foi o Trump que mandou fazer a conspiração. Qualquer coisa. Não, quer dizer, as redes sociais estão muitas coisas a defender o Paulo Raimundo, não é? A defender o Paulo Raimundo e até a criticar, mas tudo do que eu li até agora é mais de esquerda, não é? Há um ponto, só de esquerda. Há um ponto, da direita não ouvi. Não, dizem aqui uma estratégia da extrema-direita. Que ele representou com aquilo uma estratégia da extrema-direita. Não exageremos, já não, é evidente. Agora, da extrema-direita. Há ali outra coisa, que é para que é que servem tantos responsáveis, não é? Porque o telejornal tem o editor, depois tem uma direção, depois há um diretor, depois há um provedor, depois há um conselho de opinião e depois há um conselho de administração e depois há um conselho geral independente. E agora, não passa nada? Independente? Depois, sim, mas quer dizer... Independente é o meu cão. Já uma vez passou. Às vezes chamam... ainda há ERC. Já passou uma vez. Eu não estou aqui não acho que lhe devam aplicar sanções. Mas é isto que nós vamos ter nas legislativas, neste arranque para a campanha, por aí fora. Não seja só em Ucrânia. Nós vimos Louçã no Ricardo Araújo Pereira
com o seu momento de Chávez, não é? Completamente. Vimos Montenegro no Gocha, vimos comentadores a comentarem em tempo real, em direto, ao mesmo tempo, a entrevista do Pedro Nuno Santos. Comentadores isentos, como sabemos. Sim, claro. Rui Calafate e Anabela Neves. Na CNN Portugal. É isto que este vai ser o tom dos média tradicionais que podem estar a resvalar um bocadinho para a rede social. Eu acho que vai ver tudo, não é? Pois, eu acho que é o que vai acontecer. Até é capaz de haver boas entrevistas. Agora todos os líderes vão ao Gocha. Quem quiser ir ao Gocha é só pôr o dedo no ar e vai. Isso agora vão todos, não há dúvida nenhuma. E vão todos aos programas da manhã, cozinhar, fazer aquelas coisas e tal. Portanto, isso vai... A parte da cozinha ainda não começou, mas vai começar a qualquer momento. Vai começar. Na segunda parte da campanha. A parte da cozinha na mais segunda próxima. Vamos ter... Isto é mas evidente, não é? a entrevista do Montenegro ao Gocha até foi muito interessante, porque o Gocha sabe entrevistar. O Gocha é um bom entrevistador. Mas há aqui uma questão, Luís. Mas realmente é outra coisa, não é? O melhor momento da semana... Agora, isso é um bocado o fé de ver da política, vai haver muita coisa dessa. Agora, a entrevista que falhou completamente e o modelo falhou, e aí digo isto à atenção dos responsáveis editoriais da CNN, é a entrevista do Pedro Nuno Santos à CNN. Porque colocar dois comentadores em direto, durante a entrevista ao Pedro Nuno Santos, que vão fazendo comentários sobre a entrevista e dar opiniões sobre a entrevista, e depois é o próprio entrevistado que tem que comentar aquilo que os entrevistadores dizem, que os comentadores dizem, é completamente absurdo. Então, passamos ali uma entrevista em que o Marinheiro, agora não sei o primeiro nome dele, vai fazendo umas entrevistas, e boas, não é? Portanto, ele é um bom entrevistador, vai fazendo uma entrevista e depois o Rui Calafate sobre as entrevistas vão fazendo comentários. E eu penso isto, e penso aquilo, e não sei quantos. E depois o Marinheiro, coitado, portanto, tenta ali coordenar entre os comentários do Pedro Nuno Santos aos comentários do Rui Calafate e da Anabela Neves, misturando aquilo com perguntas. Não resultou, espero que não continuem. É um modelo que não funciona. Não, aquela coisa clássica, uma pergunta ou uma resposta. Claro, acabou. Portanto, isso é o ideal. Porque é que se estão a inventar? Uma coisa antiga. Porque é que se está a inventar? Quando não há nada para inventar, uma entrevista é uma entrevista, ponto final. Fazer boas perguntas e responder. O que é uma entrevista a um político numa televisão ou feita por um jornalista? É uma intermediação entre, teoricamente, aquilo que o público gostava muito de saber, não é? E que o jornalista está ali a interpretar. É evidente que há sempre o seu cunho pessoal, é evidente, não é? Por isso estávamos a criticar a questão do Zé Rodrigues. Mas uma entrevista é isto. Uma entrevista serve para isto, para o público se informar e até muitas das perguntas serem aquelas que o público, que as pessoas normais, entre aspas, gostariam de ver respondidas. E depois com esta coisa e tanto melhor será a entrevista quanto mais ela corresponder exatamente a isto. E não ser, muitas vezes, aquele que infelizmente temos muito disso, aquele exercício de vaidade o Luís está aqui a chamar um ponto que é muito interessante, que é uma pessoa vê na televisão de outros países, nos americanos em particular, são diretamente. As entrevistas são muito diretas, são muito concretas, não têm ali grandes enquadramentos. Em Portugal, os entrevistadores fazem sempre grandes enquadramentos. Isto aconteceu, e eu penso isto, o que é que acha daquilo e tal. Que é para imprimirem a sua opinião. Até opinião. Chegar à pergunta, que demora 30 segundos, demora muito a enquadrar a pergunta. Põe-se ao nível do entrevistado e muitas vezes depois acaba nisto, acaba em debate. Em debate, sim. Não, mas neste caso concreto, aquilo que foi mesmo previsto para ser também uma espécie de debate entre os comentadores e o entrevistado, e não funciona. Ou é uma entrevista ou é um debate. Ou é uma coisa ou outra. Misturar as duas coisas não resulta. Houve mais duas entrevistas que eu achei uma delícia esta semana, um exercício de lambebutismo do Ricardo Araújo Pereira ao Louçã, que foi uma coisa maravilhosa, e depois a entrevista do Louçã ao público, em que ele explica que se candidata à Braga para combater o fascismo. Está um fascista na Casa Branca. Porque como sabemos, o Braga é um polo de resistência fundamental contra o trumpismo. Não, admira-me que não tenha havido nenhuma reação da Casa Branca. Estás a interpretar a letra, Eduardo. Estás a interpretar a letra que o homem disse. Eu acho que estamos a correr um perigo. Estamos a correr aqui um perigo. Não, o António Variações é que dizia que vivia entre o Minho e Nova Iorque. Exatamente, exato. Esse vive entre o Minho e Washington. Exatamente. Bom, Adolescência, a série da Netflix, tem sido
muito tem sido seguida com muita atenção pelos média todos, rádios, televisões, jornais, em todo o mundo, de resto. A série já chegou, a discussão da série já chegou ao Parlamento Britânico. Nós estamos aqui perante, ela já existe mesmo, mas esta série veio desencadear aqui uma série de mecanismos que os Estados precisam de encontrar, as sociedades, as famílias, para tentar minimizar esta questão, que é uma questão dramática. Eu, na passada semana, li no Expresso uma crónica, que aliás leio sempre as crónicas do Rodrigo Guedes de Carvalho, e ele falava exatamente sobre esta questão. E levanta uma questão que é muito interessante, que é uma série de ficção, que é o caso, obviamente baseada em situações reais, mas é uma série de ficção, levantou finalmente uma questão que pode ser um debate nacional, quase mundial, não é? Que as situações reais nunca levantaram. Isto é, esta série, eu ouvi essa explicação pelo próprio autor, um dos autores, que é aliás um dos protagonistas da série, nasce dele ter ter lido nos jornais duas situações destas que aconteceram em dois pontos completamente opostos da Grã-Bretanha, não é? Duas situações destas, portanto, um adolescente que matou uma adolescente que assassinou, portanto, assassinato entre dois adolescentes. E ele começou, de facto, a refletir sobre isto, a dizer, isto é uma situação que vale a pena investigar, enfim, que vale a pena tratar. E foi tratada da forma, aliás, genial, como foi tratada esta série. Mas é interessante o ponto de vista do Rodrigo, que muitas vezes, ou talvez, não digo demasiadas, mas enfim, ainda bem que o assunto está hoje finalmente na opinião pública, mas ser tratado de uma forma fictícia tem muito mais impacto do que a realidade de uma notícia ou de uma pequena reportagem. Portanto, é a questão que ele levanta, que eu acho que tem uma liberdade narrativa completamente diferente, claro. Bom, Luís, deixa-me dar aqui algumas notas sobre este tema, que é um tema muito importante. Primeiro, este tema chegou à imprensa portuguesa. Hoje a Visão dedica a capa e o tema principal da Visão é sobre este tema, é sobre isto. Adolescentes, vidas ocultas, e é um bom trabalho, um excelente trabalho sobre os problemas que a série trata, portanto, que é no fundo o isolamento dos jovens, o mundo dos jovens que os adultos não conhecem, as redes sociais onde eles estão imersos, e toda uma vivência, portanto, que é para nós relativamente desconhecidas. Sobre esta série também escreveram recentemente o Buxeri Mendes, que fez um bom artigo. Enfim, não concordo totalmente com aquilo que ele diz, porque ele acha, portanto, que a série tem algumas fragilidades, coisa que eu não concordo, acho que é uma série excelente. E hoje mesmo, quinta-feira, o Henrique Raposo também escreve sobre este tema, portanto, e critica, portanto, a temática, enfim, não está completamente de acordo da maneira como o tema tem sido abordado. De qualquer forma, a verdade é esta. Esta provavelmente é a série do ano, em todos os níveis, não é? Portanto, pela sua qualidade, pela forma como o assunto é tratado, de uma grande qualidade, pela inovação técnica, não é que seja completamente novo, mas o facto de eles fazerem um plano único nos 4 episódios, portanto, é incrível, o plano de sequência é bastante criativo, e dá um ritmo à série, portanto, que uma pessoa, quem vê, portanto, fica preso e não consegue desligar. E a temática é uma temática, tanto que é muito bem tratada. Os diálogos são de uma qualidade muito acima da média. E parabéns para o Stephen Graham, que foi o autor. A interpretação é muito boa, sobretudo deste rapaz, o Owen Cooper, que é o rapaz que faz do assassino. Tem 13 anos, o Jamie, que tem 13 anos na série, mas a vida real tem 15. Mas que é uma descoberta, aliás, portanto, foi um casting, e apareceu no casting e tem um desempenho verdadeiramente extraordinário. E isto, enfim, remete-nos para um tema que é um tema do que é que se passa com os novos jovens. Já agora, a propósito disso, vou dizer o seguinte: o RASI saiu agora, o relatório anual da segurança interna, e diz lá uma coisa que é preocupante e que tem a ver com isto. Houve criminalidade que subiu, outra que baixou.
mas de criminalidade que subiu, o que subiu mais foi a criminalidade grupal e juvenil. Sendo que a criminalidade juvenil é a criminalidade situada entre os 12 e os 16 anos, ou seja, exatamente na faixa etária que estamos a falar. Sendo que a criminalidade juvenil, em relação ao ano passado, subiu 12,5%, o que é muito significativo. Nós podemos, no próximo programa, pegar no Razi e pegar também na questão do projeto Young Digital, onde se retrata, de facto, a relação dos jovens dessa faixa etária com os meios tradicionais, por aí fora. Agora, aliás, desculpa, a Espanha, portanto, anunciou hoje, quinta-feira, que está a pensar proibir o acesso dos miúdos, portanto, às redes sociais. Os miúdos até os 16 anos. A Austrália já fez isso também. Eduardo, eu pode haver também que... o facto dos médias estarem a dar tanta atenção a este tema, não pode criar aqui um alarme social? Acho que já para aí um grande alarme nas famílias com esta... Isso é quase inevitável. Este caso retrata, pode-se gostar mais ou menos da forma de filmar e tal, mas realmente levanta um conjunto de questões muito interessante e muito importante. Mas hoje, aqui em Loures, foram 3 jovens foram detidos porque terão violado uma miúda de 16 anos e são definidos, eu ouvi serem definidos pelo alguém da Procuradoria ou da Polícia, agora não me lembro, como influencers. Portanto, enfim, e depois terão filmado as coisas. A verdade é que à hora que eu vinha para aqui... Filmaram e publicaram. Publicaram, redes sociais, lá está. Mas a verdade é que termo de identidade e residência, ninguém ficou preso. Portanto, há aqui muita coisa e muitas coisas estranhas. Jovens é menor, os outros não são. Seja lá o que for, quer dizer, aquilo também não é... Aliás, já agora, voltando ao Razi, as violações do ano passado subiram 9,9%. Agora, para falar em violações. Sendo que nós estamos aqui a falar, no fundo, de redes sociais, não é? Desta dependência que os jovens têm das redes sociais. Mas a administração americana também tem uma dependência absoluta das redes sociais, não é? Eles vivem nas redes sociais, não é? E competência a lidar com elas. Exatamente, a administração do Trump vive nas redes sociais. Este episódio do Signal, da rede social Signal, é perfeitamente inacreditável. Até adicionaram um jornalista ao grupo, sem querer, onde definiam até as horas dos bombardeamentos dos F-16, ou lá o que eram, e dos drones, e não sei o quê, no ataque aos Houthis. Não há... Isto também não são exemplos, maus exemplos, para a rapaziada mais nova. Quer dizer, à cabeça aqui o que está em causa é incompetência pura, em primeiro lugar, não é? De uma administração que nós sabemos que, enfim, foi escolhida como foi. Este senhor, este Pete Hegseth, espero estar a dizer bem, que é o homem da defesa. É conhecido por várias coisas, não por ser um expert, basicamente, nesta área. Sim, ele da Fox. Trabalhava na Fox. E este caso... E este caso, porque eu não quero aqui levantar suspeita nenhuma sobre o senhor, mas este caso está a ser conhecido já nos Estados Unidos por alguma imprensa e, enfim, pelas redes, como o WikiLeaks. O WikiLeaks, portanto, é muito bom, sim. Se estamos a falar do WikiLeaks, é capaz de haver aqui qualquer coisa por trás. Agora, a reação, desculpa lá, deixa-me só dizer isto, porque isto também pode ser uma pista de reflexão. A reação do secretário da Defesa é perfeitamente deplorável, não é? Claro. Em que tentou enlamear imediatamente o jornalista em questão, o jornalista da Atlantic. O próprio Trump veio logo dizer que não gostava da revista e que a revista ia falir. Sim, que era uma revista... Inacreditável, é inacreditável. E sem razão, porque... Não, foi extremamente... O que aconteceu foi exatamente que o jornalista em causa, que é o Jeffrey Goldberg, que é editor da Atlantic, teve imenso cuidado na divulgação dos dados, não é? Porque ele só divulgou os dados depois do ataque ter acontecido. Exato. Ou seja, ele conta a história, não é? Portanto, a história está contada. Sim. E na história ele diz, portanto, que efetivamente foi introduzido, sem saber como, não é? E pensou que aquilo era fake, que era tudo mentira, que aquilo era um grupo, portanto, que eles não eram verdades, que o Mike Waltz, que era o conselheiro de segurança, não era o Mike Waltz, que era um perfil falso. Só depois é que ele foi percebendo que aquilo era capaz de ser verdade. E então ele esperou até o dia
até ao momento em que supostamente o ataque ia acontecer, e estava na rádio, ele conta isso, porque estava no carro, a ouvir rádio, a ver, portanto, se havia notícias sobre o ataque. E houve mesmo, quer dizer, o ataque aconteceu. Portanto, aí é que ele percebeu que efetivamente aquilo era verdadeiro. E ele conta isto tudo, mas diz que omitiu as partes que, segundo ele, colocavam em causa algumas questões de segurança dos Estados Unidos. Claro. E quando ele foi atacado, ele diz, então vocês duvidam que eu esteja a falar a verdade. Ele fez um segundo artigo em que contou essas coisas. Ou seja, aqui elogio para a Atlantic, em particular para este jornalista, o Jeffrey Goldberg, porque ele teve imenso cuidado e profissionalismo na forma como tratou disso, e os ataques que está a ser alvo são completamente injustos, por uma razão muito simples. Na realidade, a culpa não é dele. Portanto, foi supostamente uma falha do Mike Waltz, que é o Conselheiro de Segurança, que o introduziu neste chat, um chat que tinham na alta administração, e o introduziu por incompetência, né? por ignorância. Por imaturidade. Quer dizer, mas é mais um episódio da administração que envolve redes sociais. Mas ainda por cima, esta rede, a Signal é uma rede relativamente aberta. Ou seja, não são só titulares de cargos públicos que têm acesso à rede. Os jornalistas também têm. Portanto, é completamente absurdo que eles estejam a tratar destes assuntos numa rede que pode ser pirateado. Como esta semana trataram praticamente da invasão da Groenlândia diretamente ali, quer dizer, é uma coisa jamais vista. Vai ser invadida pelo vice-presidente. Pois, quer dizer, que chega hoje. Mas eu li qualquer coisa que... Mas vai pela força, diz já não vai para lá e não sai mais já não sai lá. Parece que houve ali umas tentativas que foi a mulher dele que foi primeiro, não é? Ele vai assim. Mas acho que ninguém quis receber. Portanto, houve ali uma... Anulou um programa social, exato, fica só na base. Ela vai na base. Porque andaram pessoas por ela, quase a bater às portas, a perguntar, porque gostaria de receber. Não queremos cá essa senhora e tal. E então a senhora fica lá fechada na base, à espera que chegue o marido. Isto digamos que é um sucesso diplomático, assim mesmo. Sim, verdadeiramente extraordinário. Bom, eu queria só ir ali às legislativas, já não temos muito tempo, mas Luís Marques, queria falar sobre a questão do Mário Ferreira, que acusou as tecnológicas, no fundo, de intransigência e de terem uma atitude e até de uma certa prepotência, né, em relação às televisões. Foi uma conferência organizada pelo Jornal Eco, no Porto, sobre a comunicação social. E falou o Presidente da Câmara do Porto, um artigo, uma boa intervenção. E depois falou o Mário Ferreira. E o Mário Ferreira, efetivamente, queixa-se, portanto, que a margem do negócio está cada vez mais baixa, o que é verdade, né? O negócio está em queda. E depois acusa as telecoms, portanto, de serem prepotentes na forma como gerem, portanto, a relação com os meios, portanto, ficarem com a margem toda do negócio, o que é, em parte, verdade. Há um desequilíbrio entre quem produz e quem distribui, não é? Isso é assim, não é? É como, no fundo, é como nas redes sociais, não é? Portanto, os produtores de conteúdos, portanto, são canibalizados pelo Facebook, pelos Googles, portanto, e não recebem nada por isso. Portanto, obviamente, isso é uma profunda injustiça, e os operadores das telecoms, em caso concreto, também é verdade. Agora, o ponto aqui é que isto tem outros antecedentes, é que lá atrás os próprios operadores de televisão deixaram-se canibalizar pelos operadores de telecoms. Portanto, essa é que é a verdade, porque, nomeadamente, havia uma rede de distribuição, que era a televisão digital terrestre, que, portanto, poderia ser um instrumento, uma ferramenta das televisões para terem formas autónomas, portanto, de distribuição de sinal, e a verdade é que, portanto, as televisões não fizeram nada para defender esse meio de distribuição, e ficaram completamente nas mãos das telecoms, da Mel, da NOS e da Vodafone. E hoje em dia os gajos eles fazem o que querem. Basicamente, basta olhar para as margens, portanto, que os operadores de telecomunicações têm, portanto, que são as maiores sempre, ainda agora saíram os resultados da NOS, por exemplo, os melhores resultados sempre, e depois basta olhar para as contas da SIC e da TVI em particular, que saíram agora há pouco tempo, e vê-se, portanto, a diferença. Portanto, e há aqui, portanto, uma desproporção brutal. Portanto, aqui alguma coisa está a correr mal na distribuição dos rendimentos. A TDT, como a TDT só tem aqueles canais, por exemplo, tem até o da Assembleia da República, que não funciona, tem o canal Memória, que já ninguém vê. Quando começou o TDT tinha, quando começou, tinha cerca de 60%, portanto, da abrangência, cobertura.
hoje em dia tem para 5 ou 6. Exato. E repara uma coisa, por Não exemplo, conta, quando não se conta. vê, Não conta, não existe. Não conta, não. Quando se vê, por exemplo, os números da RTP3, é impressionante porque mesmo estando em TDT, portanto em canal aberto, ninguém a vê. Quer dizer, aliás, é curioso que a programação da RTP3 é mais vista do que as notícias da RTP3. Ainda por cima depois, é extraordinário. estes operadores fazem o que querem, não é? Porque tu queres ter uma assinatura, um cidadão normal quer ter uma assinatura, portanto, para ter um serviço do MEL, tem que levar com 140 canais, Tem que comprar o que eles querem, 60 no fundo. euros. Tem que comprar o que eles querem. Isto faz algum sentido, não é? Não faz nenhum sentido. O Digi, para que apareceu agora, portanto, supostamente com soluções diferentes, mais baratas, portanto, foi um ataque brutal, tanto que foi feito e continua, precisamente para não se pode pôr em causa este modelo em que uma pessoa não pode escolher. Uma pessoa, hoje em dia não tem o cliente não pode escolher. Claro. Tem um pacote. Tem um pacote e tem que levar com o pacote. Muito bem, estamos a caminhar rapidamente para para os grandes enigmas, sendo que esse não é um grande enigma. Na Madeira, o PSD voltou a ser o rei da ilha. Que é quase um enigma também. Que é quase um enigma. Mas isso não vai ter reflexo no continente, mas no continente o Bloco chamou já Louçã, Fazenda e Rosas para reforçarem o empenhamento do partido a contestar e a ir à luta. Montenegro interpôs uma providência cautelar por causa dos cartazes do Chega. Portanto, isto está a ir num sentido interessante, não é? Vamos ter aqui muita matéria para conversar ao longo das próximas semanas. Vamos, porque não se vai, mais uma vez, discutir política, não é? E discutir políticas. Isto vai ser uma campanha centralizada no Montenegro, com resposta certamente para cima de Pedro Nuno Santos, e os outros partidos vão andar ali à volta. É evidente que o Chega vai tentar aproveitar as sobras, não é? Tentar gerir ali um bocadinho o que resta, e os outros partidos, enfim, vão ficar um bocadinho fora do filme, porque quem quiser discutir políticas a sério, quem quiser discutir o futuro de Portugal, etc., está fora desta campanha, porque nada disto vai acontecer. O que vai acontecer, mais uma vez, vai ser uma campanha ad hominem, portanto vai ser ali em cima de Montenegro. E não sei que baterias, se o PSD vai responder da mesma forma. Não, o PSD vai tentar falar da governação, como se vê que uma lista com 11 ministros é para tentar falar da governação e achar... Montenegro já veio dizer isso mesmo. Não, é isso que ele vai fazer, enquanto os outros, se calhar, tendencialmente poderão discutir o caso Montenegro, ou o Spino Viva, ou o que é, ou depois uma ou duas áreas que sejam efetivamente muito sensíveis, sei lá, a saúde, não é? Sim, e a habitação. E a habitação. São saúde, dois sim. grandes temas, não é? Mas isto vai ser, como vimos a semana passada, isto vai estar muito personalizado, não é? Sim. Vai ser um ataque à domina, como diz o Luís, sendo que da parte do governo aqui já se percebeu, é uma estratégia de desacreditar o Pedro Nuno Santos. Portanto, isso também é normal que aconteça, não é? Basicamente. Portanto, mas o Pedro Nuno Santos não vai ter ali um problema de equilíbrio entre... Isso, não é? Mas ele não vai ter um problema, o Pedro Nuno Santos não vai ter um problema de equilíbrio entre a Spinum Viva, falar na Spinum Viva ou deixar cair a Spinum Viva. Não vai ter esse problema. Ele já disse que não vai deixar cair e que se farem ser ele que vai assumir essa frente. Não é? Porque isso não foi... Isso é um risco grande. É um risco grande e acho que não houve grande unanimidade dentro do Conselho Nacional do PS, ou não sei, do órgão do partido. Comissão Nacional. Acho que estava bastante dividida em relação a esse tipo de estratégia, não é? Houve muita gente que defendeu que a questão Spinum Viva devia ficar assim um bocadinho caída, isto é, não ser o centro da campanha, mas Pedro Nuno Santos está mesmo apostado, naturalmente aconselhado pelos seus mais diretos conselheiros, que o grande tema de campanha vai ser mesmo a Spinum Viva. Vamos ver se resulta. E a resposta... Não acredito muito nisso. Mas a resposta do PSD acho que é: quem não serviu para ministro serve para primeiro-ministro. É um problema com que o Pedro Nuno Santos tem que se confrontar, não é? Exatamente. Como se diria, qual é o problema que estamos com ele, não é? Não é o problema que estamos com ele, é o problema que estamos com ele. É o problema que estamos com ele. Bom, teremos também a oportunidade na próxima emissão de falar do Honrar Portugal, que é esse movimento lançado para a candidatura de Gouveia e Mel. Do grande almirante. Do Gouveia e Mel, e portanto
seguramente teremos a oportunidade de falar sobre isso, mas já também temos aqui 1 minuto para falar do Gyökeres, que é o pombo, aquele pombo que é campeão do mundo. Finalmente, para uma conversa séria. Pombo Chegámos campeão a um ponto do mundo. sério. Um ponto Como é, sério. como é que se ignora um campeão do mundo? É extraordinário, Isso é que é incrível. é que nem a imprensa desportiva, nem a grande imprensa nacional, com exceção do Correio da Manhã, falou neste assunto, não é? Mas temos um campeão do mundo e ninguém fala dele. Exatamente. A verdade é esta. Um Gyökeres. Um Gyökeres. Não é temos um pombo campeão do mundo. Não é um campeão do mundo que já qualquer. tem uma Que agora, pombinha. Que já ainda tem por uma cima pombinha. agora, Já tem uma depois do namorada, grande feito, claro. que foi ser campeão do mundo, não é? E a competição é uma competição difícil, são três tanto corridas que eles têm que fazer. Agora, abandonou, isto é duro, não é? Portanto, abandonou, está na reforma e vai casar com uma pomba que ficou em 8º lugar na mesma competição. Fantástico. Uma pomba. Fantástico. Portanto, vão É acasalar. a Inês Aguiar. Não vai Sendo que a pomba é a Inês Aguiar, que na vida dos humanos é a namorada do verdadeiro Gyökeres, não é? Portanto, tudo isto é uma construção de 4 criadores e tratadores dos Gyökeres, que são todos sportinguistas. Claro, Isto está muito tudo bem, fechado. muito É bem. só por isso. Eu vi uma foto e, com- pá, e a imprensa não fala disto. Eu não sei não, se mas está não a é ver uma se- foto. Sporting com- Não, o Correio da Manhã traz uma foto. Do pombo, do Sim, mas Gyökeres, não pombo. vejo isto na grande. Isto devia abrir um telejornal. Porque não? Sem Mas dúvida. ainda há aquele desporto de tirar aos pombos. Já não, atira aos Agora, pratos. tirar os Bom, pratos. já a seguir, acabou, os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Bem, eu posso começar com o meu é muito rápido, porque é mesmo um enigma. Há uma diretiva europeia, uma decisão europeia, que os cidadãos podem tirar a carta agora aos 17 anos. Podiam tirar aos 18, agora terem aos 17. E podem começar a guiar pesados a partir dos 18. Passado dos 18 para os 17, eu gostava de saber qual é a vantagem disto, de real, qual é antecipar um ano, para ter mais pessoas a guiar, mais carros, mais... Não, sinceramente é mesmo um enigma. Vou tentar ler alguma coisa sobre isto para perceber qual é a grande vantagem e porque é que isto se transforma logo numa grande diretiva europeia, que acho que funciona a partir do ano que vem já. Portanto, carta a partir dos 17, carta de ligeiros e de pesados a partir dos 18. Mas o que- Estados mas- Unidos mas é o- aos 16. Mas outro grande enigma é porque é este: tu podes conduzir aos 17, mas não podes votar aos 17. Pois não, em Portugal não. Isso é extraordinário. Isso é um absurdo. Dado os Claro. índices de maturidade dos teen, da juventude, até devia avançar a idade da carta de condução, não é? Digo eu. Pois Bom, eu também, mas enfim. Palmeiras em sofrimento. Onde? Na noite em que a primavera estava a chegar, o inverno era posto na rua. Poesia? Não. Pequena passagem do texto de uma peça do telejornal com imagens da Tempestade de Martinho. RTP, no dia 20 de março. É isto que as escolas de jornalismo ensinam? Bom, já agora o meu enigma é o seguinte: já pegando aqui em algo que o Eduardo já referiu, portanto, que foi esta declaração do Louçã que o fez regressar à política, que é o combate a um fascista na Casa Branca. Eu gostaria, o meu enigma é qual é o fascista que fez regressar o Fernando Rosas a ser candidato em Leiria e qual é o outro fascista, outra personalidade qualquer internacional que fez regressar o Fazenda para até que ser candidato também não sei por onde. Ficamos à espera, não é? Pode cada ser, um. pode ser o mesmo e ataca os três. Atenção. Pode ser o mesmo, Tem pode ser outro. Saiu- Há vários. já vai. Neste momento, Saiu ao Putin, ao Erdogan, Um tridente atacante. Pois é. Um E o tridente Trump atacante. vai com os trilhos ele vai-se ver vai a ser frio. difícil. Posso Eduardo. eu? Não, eu não é bem um enigma, é uma saudação. Este kit de sobrevivência que a União Europeia quer que enfim, os cidadãos tenham e que dure 72 horas, tem pelo menos uma grande vantagem, que é recomenda que cada um tenha um rádio de Um rádio de pilhas, pilhas, tem que que ser. no nosso tempo era um transistor, não é? A maioria das pessoas não sabe, mas é realmente a prova de que a rádio é um meio que não está dependente nem de internet, nem de nada, nem de para funcionar, pode funcionar de forma completamente autónoma em qualquer lado. Muito bem, termina aqui mais O uma telemóvel sessão. não faz o mesmo.
Não todos. Não todos. Não necessariamente. Há uns que fazem, mas já estão a desaparecer. Os que têm rádio incorporado fazem, os outros não. Termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Lara Castro. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.